Graça e paz, tudo bem? Eu estou fazendo a série aí, hoje, de um escolhido e um ungido de Deus, tá? Desde o caminho para cá, eu comecei a falar sobre a ser escolhido desde o ventre. Se eu não me engano, eu estou na parte 7. E eu estou no monte, olha isso, ó. Eu estou no monte, orando e falando com Deus, tá? Um escolhido de Deus, ele tem que saber a estar aonde Deus quer. Muitas vezes ele não vai ser compreendido pelos seus, tá? Ele não vai ser compreendido. Não vão entender sobre os posicionamentos dele, aonde ele tem que ir ou deixar de ir. Porque ele é direcionado por Deus. Deus vai criar situações para que ele esteja no lugar certo, na hora certa, para falar com Deus, para atuar com Deus, tá? Não repare a gritaria que tem crianças aqui, tá bom? Tem crianças aqui também buscando a Deus. Então o escolhido, o ungido de Deus, ele é comandado pelo Senhor e direcionado pelo Senhor. Você entendeu? Então ele vai estar em lugares que ninguém vai entender. Mas é Deus que quer a presença dele ali para ocorrer algo. Vou contar sobre mim. Uma vez, eu do nada, cheguei para minha irmã Kátia, tá? E falei para ela, vamos subir agora no monte. Vamos lá no monte comigo. Ela estranhou. Ela falou, amém. Aí eu coloquei ela dentro do carro e nós subimos nesse monte. Nós viemos para esse monte, começamos a orar. E eu não sou muito de ficar gritando, orando alto, etc. Eu não sou. Respeito quem faz isso, mas eu não. Eu oro no meu particular com Deus, coloco as minhas posições com Deus. E quando eu sinto, eu falo alto. Aí eu grito, esperneio com Deus. Mas é muito difícil. E nesse dia, Deus me incomodou para eu orar alto. E eu comecei a orar. E na minha oração, eu comecei a orar por pessoas com depressão. Pessoas que eram rejeitadas, pessoas que... Preste bem atenção nisso. Quando termina a oração, Deus me encaminha para falar com a mulher. E vai eu e minha irmã Kátia falar com a mulher. Quando eu começo a falar com a mulher começa a chorar, dizendo que na minha oração Deus estava falando com ela. Que na minha oração Deus estava reestruturando a vida dela. Outra vez, eu saí do nada. Eu trabalho na área jurídica e eu falei, eu preciso ter parceria com um advogado. Eu preciso ter mais uma parceria. Eu saí, preste atenção nisso, eu saí, peguei o metrô, desci lá no metrô República, e peguei um cartãozinho de uma advogada. Preste bem atenção. No meu pensamento seria para fazer uma parceria. Aí eu chego nessa advogada, apresento o nosso trabalho da assessoria, apresento tudo. E, de repente, a gente começa a entrar sobre depressão. A advogada começa a chorar comigo, dizendo que queria a morte, e Deus começa a me usar e fala com essa advogada, e graças a Deus, essa advogada não é uma parceira minha de negócios, ela não trabalha comigo, mas só que ela se tornou uma grande amiga e ela está muito bem. Olha que coisa forte isso. Eu me lembro sobre Isaías, e Deus pega e retira Isaías para ir até Jerusalém a falar com o rei Ezequias e começa a dizer que o rei Ezequias ia morrer. E de repente Isaías sai, depois ele volta para dizer, o Senhor acrescentou os seus anos de vida. Tá? Eu me lembro também que a posição de um escolhido, de um eleito de Deus, muitos vão chamar ele de louco, de louca. Muitos não vão compreender o que Deus manda este fazer. Tá? Você quer um exemplo? Lembrando de Isaías andou com as nádegas de fora e comendo estrume de animais. Então, portanto, um escolhido e um eleito de Deus, muitas vezes vai obedecer a Deus e ninguém vai entender. Muitas vezes, Deus vai mandar ele fazer coisas que ninguém vai entender. Ninguém. Tá? Um exemplo, Elias no Monte Carmelo, ou Elias no monte, orando contra os profetas de Baal. Joga água aqui. Joga água. Muitos não estavam entendendo. Como é que vai pegar fogo com água? Porque Deus estava mandando. Então, portanto, um escolhido e eleito de Deus, ele vai ser enviado. Um apóstolo significa o enviado. Ninguém sabe o porquê. Na verdade, Estevão estava andando e, de repente, Estevão e Felipe, agora perdi. Tá? Estava andando e de repente aparece um eunuco lendo o livro de Isaías e esse eunuco pergunta, o que é para eu ser salvo?
E este apóstolo vai e explica, e esse eunuco aceita ser batizado. Então, portanto, um escolhido e eleito de Deus, ele é enviado aonde ele nem imagina. Vai ocorrer situações que Deus vai enviar e você não vai nem entender o porquê está indo em tal lugar. Você não vai nem entender o que está fazendo em tal lugar. Às vezes você vai com o pensamento de fazer uma coisa e vai dar tudo errado. Mas só que preste bem atenção, você é guiado e dirigido por Deus. E Deus vai te colocar no lugar certo, na hora certa, para fazer a obra dele, porque Deus te colocou nessa terra, sim, como instrumento dele. Então aprenda isso. Vá aonde Deus te mandar e faça aquilo que ele te mandar. Muitas vezes ele vai te mandar, você vai imaginar que vão ser feitas coisas para a tua vida, que você vai fazer algo para você mesmo. E não vai ser assim. Deus vai fazer algo para mudar vidas, para mudar histórias. Que Deus te abençoe. Até mais.